Olá, hoje dando continuidade ao livro 5, roteiro 9, a gente vai conversar um pouco sobre o conceituar espírito do ponto de vista filosófico, científico e religioso, e refletir a respeito da interpretação espírita do espírito, de espírito, né? Então a gente vai estudar um pouco esse conceito básico de nossa doutrina espírita, o espírito. Então, do ponto de vista filosófico e científicos, né, os conceitos filosóficos e científicos mais conhecidos indicam que espírito é a alma racional ou intelecto, pneuma ou sopro-animador, ser incorpóreo, matéria sutil, personalidade. A expressão conhecida de muitos, penso logo existo, de Descartes, é o conceito de espírito mais aceito no meio científico. É uma frase, é uma reflexão, é um pensamento desse filósofo muito conhecido por toda a humanidade e muito aceito no meio científico. Então é a gente imaginar algo a mais do que a matéria, não é? Então também todas as religiões do passado e do presente concordam quanto ao princípio da existência do espírito e da sua sobrevivência além da existência física. A questão são as interpretações, porque em cada religião elas são diferentes, são muito diversificadas, né? Mas essa intuição de que há espíritos e de que alguma coisa permanece vivo além da morte é algo que é comum, é presente em em muitas concepções religiosas, né? Para nós espíritas, há dois elementos distintos e gerais no universo, ambos criados por Deus, o espírito e a matéria. Isso aqui é uma introdução onde a gente está colocando algumas ideias principais que vão ser um pouco mais discutidas ao longo das próximas telas, né? O espírito é revestido de matéria semimaterial, o perispírito, que serve de molde à formação do corpo que será utilizado durante a reencarnação. A gente já estudou bastante esse conceito de perispírito nos outros roteiros, então a gente sabe que o perispírito é essa matéria, esse corpo, modelo organizador biológico que reveste o corpo, o espírito, e que interliga o espírito ao corpo físico. O espírito sobrevive à morte do corpo físico e pode renascer tantas vezes quantas se fizerem necessárias, consoante o princípio da reencarnação. Quando encarnado, o espírito é chamado de alma. Nessas questões aí, 27, 134, 135 e 135A de O Livro dos Espíritos, aqui a gente tem uma síntese do pensamento espírita em relação a espírito, matéria, perispírito e reencarnação, né? Vamos adiante um pouco mais. Etimologicamente, a palavra espírito, do latim spiritus, significa respiração ou sopro. Também pode referir-se à alma, coragem ou vigor. No grego, espírito pneuma, traduzida como respiração também, sopro, que metaforicamente descreve um ser, um espírito ou até mesmo uma influência espiritual. No hebraico, o termo para espírito é ruá, que modernamente pode ser simbolizado como psique. Originalmente, psique era utilizado como uma das características da vida humana. Mais tarde evoluiu para a ideia de vida, propriamente dita, e por fim, como sinônimo de alma, considerada o princípio da vida. A palavra espírito, portanto, apresenta dois contextos, um metafísico e outro metafórico. O primeiro faz parte das abordagens filosóficas, o segundo está relacionado ao sentido etimológico e ao simbolismo usualmente utilizado por poetas e escritores. As religiões e tradições espiritualistas consideram o espírito como um princípio incorpóreo, fora da matéria. Segundo a doutrina espírita, espírito é a individualização ou humanização do princípio inteligente. Mais adiante, a gente vai estudar um pouco mais, vai se deter um pouco mais nesse conceito,
onde o espírito com letra E maiúscula é a individualização ou humanização do princípio inteligente do universo, que na literatura espírita Kardec chama este princípio inteligente de espírito com E minúsculo. Mas na frente a gente vai entender um pouco melhor isso aí. A etimologia, resumindo, né? A etimologia da palavra do espírito, em latim, spiritus, significa respiração, sopro, alma, coragem ou vigor. Do ponto de vista, no grego, a palavra pneuma, que significa ser, espírito, influência espiritual. E em hebreu, ruá, psique, soprar, alma, princípio da vida. A palavra espírita, no sentido metafísico, que trata das questões com as abordagens filosóficas, e também é tratada no sentido metafórico, a etimologia da palavra e o simbolismo. E nas religiões e tradições espiritualistas, a palavra espírito significa este princípio incorpóreo, fora da matéria. Entrando na doutrina espírita, a gente já colocou e vai estudar um pouco mais isso. O espírito, com letra E maiúscula, é a individualização ou humanização do princípio inteligente do universo. Ou seja, o que nós somos hoje, espíritos, somos a resultante da individualização do princípio inteligente do universo. A gente vai se deter um pouco mais nesse conceito mais adiante. Do ponto de vista dos conceitos filosóficos e científicos, a filosofia, eu não vou me deter muito nessas questões, mas a filosofia apresenta 5 interpretações básicas para espíritos, assim expressos: uma alma racional ou intelecto, a pneuma ou sopro animador, aquilo que vivifica. Essa interpretação permaneceria nos séculos seguintes, como este de Kant, para quem o espírito é o princípio vivificante do sentimento. Também tem um conceito, uma interpretação básica, que é o ser incorpóreo. Kant também afirmava que espírito é um ser dotado de razão e sentimento que o vivifica. Também tem o conceito de uma interpretação de que é matéria sutil ou impalpável, né? Conhecido como a força que anima as coisas. Conceito semelhante ao de pneuma. É a questão de que é o espírito da coisa, é a força que anima as coisas, né? É uma interpretação da filosofia. Também é tido como capacidade pensante, e foi também Descartes, que viveu no século XVI, XVII, que introduziu e impôs esse significado. Portanto, a rigor, não sou mais que uma coisa que penso, um espírito, um intelecto ou uma razão. Termos cujo significado antes me era desconhecido. Portanto, Descartes nos traz essa reflexão de que eu não sou mais do que uma coisa que penso, um espírito, um intelecto ou uma razão. E são filósofos, são espíritos que reencarnam, introduzindo esses conceitos no seio da humanidade, para que mais tarde, já mais madura, a doutrina espírita viesse apresentar, já no século XVIII, no século XIX, 1857, os espíritos viessem revelar, através da codificação do senhor Allan Kardec, este conceito espírita que a gente vai estudar um pouco mais adiante. Para os filósofos espiritualistas, espírito é um ser dotado de inteligência e sentimento, o ser pensante dos cientistas. Para os cientistas materialistas, que nada admitem além da matéria, o espírito é visto como um princípio material, ou seja, da matéria organizada, por um conjunto de leis físicas que produziram, em consequência, o sistema nervoso, sede do pensamento. Nesse sentido, espírito é o mesmo que inteligência. Ou seja, para os cientistas materialistas, o espírito é um princípio material que forma, por um conjunto de leis físicas, o sistema nervoso, a sede do pensamento. E morrendo, acaba tudo. Isso é o pensamento da ciência materialista.
Os exageros de algumas concepções filosóficas, religiosas e científicas criaram, contudo, dicotomia entre conceitos de espírito e de matéria, ou seja, a coisa já vai começando a ser questionada e discutida e refletida melhor desde esse tempo, do século XVII, século XVIII, por Voltaire, por exemplo, famoso escritor e filósofo iluminista. É como a gente mencionava, quando a humanidade vai progredindo, estas almas começam a reencarnar e vão começando a ter conceitos para trazer à humanidade uma nova luz, descortinar uma verdade que até então estava encoberta, porque nos faltava condições e elementos de compreender, não é? Então, Voltaire, a gente vai ver como ele analisou minuciosamente o verbete alma, e aqui a gente traz um resumo, quando ele diz: alma é um termo vago, indeterminado, que exprime um princípio desconhecido de efeitos conhecidos que sentimos em nós, no sentido próprio e literal do latim e das línguas que deles derivam, e significa o que anima. Assim é que disse da alma dos homens, dos animais, às vezes a planta, das plantas, para indicar o seu princípio de vegetação e vida. E continua Voltaire nas suas reflexões. Nesse sentido, a alma era geralmente entendida como a origem, causa e a própria vida, fato que corroborava o conceito de que tudo morria com o corpo. Então indagava o filósofo, diante dessa perspectiva de que tudo morria com o corpo. Mas o que é o princípio de nossa vida? O que é o princípio de nossos pensamentos? Serão duas coisas diferentes? Ou seja, já colocando essas reflexões na cabeça da humanidade. Ousamos pôr em questão se a alma inteligente é espírito ou matéria. Se criada antes de nós, se sai do nada em nosso nascimento. Se depois de nos ter animado um dia na Terra, ela vive depois de nós na eternidade. Ou seja, Voltaire já lançando uma série de questões filosóficas do ponto de vista do que é a alma humana. Não é a mesma coisa que matéria, questionando se é criada antes de nós. Nós quem? Corpo, nós alma, se sai do nada em nosso nascimento, e se depois de morrer, depois de ter animado um dia na Terra, ela permanece viva na eternidade. Ou seja, vai lançando essas dúvidas filosóficas, essas questões filosóficas que animaram a humanidade desde muitos tempos, né? Como, pois, somos tão atrevidos em afirmar o que é a alma? Sabemos com certeza que existimos, que sentimos e que pensamos. Ou seja, Voltaire já se coloca diante da humildade, diante da pequena condição e capacidade que a humanidade tem de pensar. Quando ele coloca: somos tão atrevidos em afirmar o que é alma. Sabemos com certeza que existimos, que sentimos e que pensamos. Ou seja, para nós espíritas hoje, do século, em 2024, dos cento e poucos anos após o surgimento da doutrina espírita, quem somos nós em afirmar o que é espírito, não é? A gente começa a ter notícias do que é o espírito, a gente começa a descortinar um pouco dessa realidade, mas ainda estamos muito distantes de comprovar todas essas afirmações, porque faltam-nos elementos para a ciência enxergar o espírito, porque ele é de uma substância diferente da matéria. A doutrina dos espíritos já nos explicam muitos desses conceitos, e eles já vão ficando mais claros à medida que a gente estuda, que a gente se aprofunda, que a gente vai entendendo. Então, mas estamos ainda bastante distantes de conhecer essa realidade como um todo. Por exemplo, qual é a fisiologia do espírito? A gente não tem a menor condição de compreender isso, porque nos faltam elementos e condições de comprovar e de verificar tudo isso, né? Quem sabe, daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, a ciência comprove o perispírito, a ciência comprove
a essência fluídica do perispírito e daí as pesquisas vão crescendo, vão descortinando novas realidades, e espíritos que estão no mundo espiritual estudando isso, reencarnam para nos mostrar os caminhos. É assim que as coisas são reveladas. A gente aprende no mundo espiritual, a gente reencarna para revelar. Normalmente, esse é o planejamento superior, porque o mundo verdadeiro é o mundo espiritual. E ele continua. O corpo da igreja inteira definiu que a alma é imaterial. O homem é um ser que age, sente e pensa. Aí está tudo o que sabemos dele. O maior benefício que somos devedores do Novo Testamento, ao Novo Testamento, é o de nos ter revelado a imortalidade da alma. Essa questão de Jesus ressuscitar ao terceiro dia. Ou seja, não há morte, é a informação da Páscoa cristã, quando Jesus sai da morte para a vida. Jesus sai e continua a viver. Então é isso que ele coloca aqui. O maior benefício que temos do Novo Testamento, ou seja, de Jesus para frente, é o de nos ter revelado a imortalidade da alma. Não é? Então, os cristãos acreditam na imortalidade da alma. Não é? Então, corroborando aquele conceito, as religiões acreditam no espírito e na continuidade da vida. Como isso se dá é que surgem diversas divergências, né? Então, aí é uma delas. Por exemplo, para os católicos, o corpo de Jesus é um corpo ressuscitado e nós ressuscitaremos na vida eterna. Para a doutrina espírita, não. O corpo de Jesus foi uma visão de um corpo espiritual. E a gente vive eternamente enquanto espírito, mas temos o princípio da reencarnação como diversas experiências cujo objetivo é o aperfeiçoamento, a purificação do nosso espírito, que nasce simples e ignorante e que visa a condição de angelitude. Mas a gente mais adiante vai falar um pouco sobre isso, né? Conceitos históricos de alma ou espírito. Então vejam, para os egípcios antigos, a alma estava ligada ao perispírito, ao Ka, elemento imaterial e invisível que se sobrevivia à morte do corpo. A alma renascia inúmeras vezes e podia comunicar-se com os mortos. Ou seja, os egípcios que viveram 3.000 anos, 2.000 anos antes de Cristo, já sabiam desses conceitos. Aí a gente às vezes se pergunta, puxa vida, como é que pode um povo tão antigo já ter essas informações e boa parte da humanidade de hoje não conhece? Ora, meus irmãos, a gente como espírita sabe quem são os egípcios, quem são os arianos, quem são os hindus, quem são os hebreus. São 4 raças que vieram de onde? De Capela. São os capelinos que vieram povoar a terra na passagem do tempo da terra ser um mundo primitivo para um mundo de expiações e provas. Ou seja, essas almas já haviam estudado esses conceitos em outras paragens espirituais, em Capela, que é um orbe mais avançado que a Terra. Então, eles reencarnam na Terra conhecendo todos esses conceitos. Para nós espíritas, é claro a gente compreender, fica mais fácil a gente compreender que um povo antigo não significa uma alma antiga, é uma alma que já conhece alguma coisa e que, por ter vivido numa época remota na Terra, não quer dizer que ela não tenha conhecimento. Ela teve conhecimento que adquiriu em outras paragens espirituais e que veio ensinar a nós, que estávamos na Terra, essas informações. Eu digo nós, que eu não sei também nem de onde eu vim, nem podemos dizer de onde viemos, né? Mas esse é o princípio para a gente compreender por que os egípcios antigos tinham esse conhecimento, né? Os babilônicos acreditavam que a morte não era o fim da existência do homem. A vida futura para eles era tida como um reino subterrâneo, para onde caminhariam, sem distinção, todos os falecidos. Os hindus admitiam a reencarnação do espírito. Olha aí, os hindus também. Egípcios e hindus, raças que vieram de Capela, admitiam a reencarnação dos espíritos.
O culto aos antepassados, realizado pelos chineses, indica a crença na imortalidade do espírito, fortemente arraigada às tradições espirituais desse povo. Já os antigos persas, atualmente iranianos, seguem o preceito do sábio Zoroastro, que, entre outros ensinamentos, pregava que os homens podiam ser influenciados por bons ou maus espíritos, ou seja, influência espiritual, mediunidade, né? Então, essas almas que viveram há muitos milênios atrás já conheciam tudo isso porque vieram de outras paragens espirituais, sabedores de todos esses conceitos. Vamos adiante. Então, vamos entrar agora na questão de espírita, explicando o espírito. Há espíritos, esse é um dos capítulos do Livro dos Médios, né? Se eu não me engano, é o primeiro capítulo do Livro dos Médios. Há espíritos, e é o espírito sinônimo de inteligência? O espírito independe da matéria, ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz, o som o é do ar, e poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Daí essas questões que a gente vai estudar um pouco, né? O que é o espírito? É o princípio inteligente do universo. Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem, é aquilo que a gente falava. Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Então, o espírito é o princípio inteligente do universo. Está aqui, espírito, com letra E minúscula. E não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem, porque para vós ele nada é, por não ser palpável, porque não temos elementos para pegar, ele não é tangível, mas para nós, entretanto, ele é alguma coisa. O espírito é sinônimo de inteligência, questão 24 do Livro dos Espíritos. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Um e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. O espírito independe da matéria, ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som o é do ar? São distintos uma do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessário para intelectualizar a matéria. Mais adiante a gente vai falar um pouco disso, de intelectualizar a matéria. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito. Entendemos aqui por espírito, com letra E minúscula, o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. Ou seja, quando a gente se individualiza, quando o princípio inteligente evolui e individualiza-se, ele torna-se espírito, com letra E maiúscula, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. É necessário a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o espírito, com letra E maiúscula, sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. Mais um pouco. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, é fora de dúvida, pelo pensamento. E aí essa questão conhecida, questão 27, quando ele pergunta se há, então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. Resposta: sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constitui o princípio de tudo que existe, a trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse.
está colocado entre o espírito e a matéria é fluido, como a matéria é suscetível, pelas suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Né? Aí a gente esse conceito aqui vamos explicar um pouco melhor. Quando ele conclui dizendo esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é um princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Então, meus irmãos, aqui entra um conceito que às vezes é difícil você imaginar no primeiro momento. Tem uma figurinha aqui que a gente vai mostrar mais adiante, mas o que ele está falando aqui é que o princípio inteligente evolui. Então, o espírito com letra E minúscula evolui até o momento dele individualizar-se. Então, boa parte do espírito que nós somos hoje, boa parte das coisas, dos automatismos que o nosso espírito aprendeu, ele aprendeu nos 3 reinos da natureza. Ele aprendeu no reino mineral, ele aprendeu no reino vegetal e ele aprendeu no reino animal. Individualizou-se e tornou-se espírito humano, a raça escolhida por Deus para ser perfeito, para evoluir, para se tornar puro. Né? Então, nós não estamos dizendo aqui que nós já fomos pedra, que nós já fomos planta, que nós já fomos um animal. Não, nós estamos dizendo que o espírito que hoje nos embala, ele aprendeu muitos de seus automatismos, como a gente vai ver aqui na figura mais adiante, nesses 3 reinos. E por que o mineral tem espírito, tem princípio inteligente? É porque se o princípio inteligente não cessasse, a atração que existe no reino mineral faria com que os átomos desse elemento material se ligassem permanentemente, estaria em perpétuo estado de divisão e não pararia, ou seja, não adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Ou seja, o princípio inteligente que está na matéria, ele cessa as manifestações atrativas das divisões, de todas as condições que ele tem para se tornar o que ele é. É uma madeira, ela é madeira porque o princípio inteligente, com aqueles elementos que a compõem, os átomos que a compõem, não permite que elas se conectem de outra forma. A água só é a água, H2O, 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, porque o princípio inteligente que reside nesses elementos químicos cessam a condição deles se tornarem o que eles são. É um pouco isso, e eu repito, é difícil de você compreender num primeiro momento, mas está aí lançada a questão para a gente começar a compreender os mecanismos das leis de Deus. Né? Um resumo, a Trindade Universal, Deus, Espírito e Matéria. Eu não vou entrar mais nesse detalhe aqui, mas está lá nas questões 76, 78 do Livro dos Espíritos, a definição que pode dar-se de espírito, pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. E por aí vai, né? Ele pergunta se os espíritos são seres distintos da divindade, e aí ele diz, claro, né, meu Deus, são obras de Deus, exatamente qual a máquina é do homem, que a fabrica. A máquina é obra do homem, mas não é o próprio homem. Sabe que quando umas coisas, que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. E essa questão é importante. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Quando, ao invés, sua criação, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou
E em que momento o fez? Resposta dos espíritos: nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. Então não adianta a gente gastar os nossos neurônios querendo compreender coisas que a gente não tem condições de compreender e nem de saber por enquanto. Né? Porque há dois elementos gerais do universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são do elemento material. Evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Ok, gente? Então, vamos mais um pouquinho para a gente ver uma, uma, uma outra figura mais adiante, né? Essa questão 83 é interessante, né? Ele pergunta: os espíritos têm fim? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam, mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo, e se em algum tempo, em um dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Aí os espíritos colocam isso, né? Há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para que repilais. O filho não compreende tudo o que a seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo o que o sábio aprende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos, por agora, dizer. Então, meus irmãos, dentro da nossa capacidade de entendimento, dentro da capacidade de evolução de nossa ciência, os espíritos não têm fim. É tudo o que podemos, por agora, entender, porque é tudo o que os espíritos podem nos dizer. Ok, meus irmãos? Então, esta figura, para a gente compreender um pouco melhor, Deus, espírito, do lado de cá, o princípio inteligente, matéria, do lado de cá. Então, o que é que acontece em tudo? O fluido cósmico universal, que ele classifica como matéria, ele atua junto a um princípio vital que anima os corpos orgânicos. E os corpos orgânicos animam os vegetais, o animal e o homem. Está aqui, ó, orgânico, a setinha aqui. Então, as plantas, os animais e o homem têm vitalidade, porque são dotados de um princípio vital. Então, este princípio vital que vem do fluido cósmico universal é o que dá vida aos seres orgânicos, os vegetais, os animais e o homem. A matéria forma os corpos inorgânicos, os seres inorgânicos, os minerais, o ar e a água, e forma a individualização dos corpos orgânicos, os corpos dos vegetais, dos animais e do homem. Agora, então, de um lado, matéria, de outro lado, espírito, princípio inteligente com E minúsculo. Então, o princípio inteligente está aqui, essa setinha azul, ele atua tanto no mineral, no reino mineral, quanto no reino vegetal, quanto no reino animal. Então, este princípio inteligente, ele individualiza-se e chega a formar, nesse momento, ele forma-se o perispírito, porque criou-se o espírito. Então está aqui, ó, evolução anímica. O princípio inteligente, na frase
poética, na reflexão poética de Leon Denis, ele diz que a alma, ela dorme no mineral, ela sonha no vegetal, ela desperta no animal, ela levanta-se, anda e toma consciência no hominal. Então, a evolução do espírito, ela passa pelos três reinos e num determinado momento, quando ele individualiza-se, ele torna-se espírito e passa a adotar a humanidade. Esse é o princípio da evolução, da individualização do princípio inteligente, minúsculo, espírito com E minúsculo, para se tornar espírito com E maiúsculo, né? Então, resumindo isso que a gente está dizendo aqui, nós temos os três reinos: o encadeamento da natureza, o princípio inteligente ou mônada celeste, espírito com E minúsculo, está aqui embaixo, ó, espírito com E minúsculo, espírito com E minúsculo, ou mônada celeste, estagia nesses reinos. Que reinos? Reino mineral, reino vegetal e reino animal, como a gente está vendo aqui. Começando no mineral e indo até o hominal, reino hominal, extraindo de cada um deles os subsídios necessários para a sua evolução. A gente aprende no reino mineral a atração, a gente aprende no reino vegetal a sensibilidade, a gente aprende no reino animal o instinto e a gente tem no reino hominal, finalmente, a razão. É por isso que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo do reino mineral ao arcanjo dos espíritos superiores no reino hominal. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos diz o seguinte: ele cita que o princípio inteligente estagia na ameba, adquire os primeiros automatismos do tato nos animais aquáticos, o olfato nas plantas, o gosto nos animais e nos animais a linguagem. Nas plantas, o gosto dos animais a linguagem. Então, o princípio inteligente, essa letra com E, o espírito com letra E minúsculo, ele evolui, ele individualiza-se. É por isso que a gente diz que o espírito com letra E maiúsculo, que somos nós, aprendemos nos diversos reinos da natureza. Hoje somos o resultado de todos os automatismos adquiridos nos vários reinos da natureza. No reino mineral, adquirimos a atração. No reino vegetal, a sensação. No reino animal, o instinto. No reino nominal, o livre-arbítrio, o pensamento contínuo e a razão. Né? Então, meus irmãos, essa é a teoria da evolução do espírito, para a gente compreender um pouco melhor, para começar a compreendermos melhor o espírito que somos todos nós, do ponto de vista da doutrina espírita, né? Então, somos espíritos que nascemos do átomo ao arcanjo, progredimos, passamos pela terceira ordem de espíritos imperfeitos, passamos pela segunda ordem de espíritos puros e chegamos em espíritos elevados e superiores e chegamos na condição de primeira ordem de espíritos puros, habitando, de acordo com a nossa capacidade de evolução dos nossos espíritos, os mundos, as classes de mundos compatíveis com os graus de evolução dos nossos espíritos, de mundo primitivo a mundo de expiações e provas, para mundo de regeneração, para mundo celeste, para mundo feliz. Ou seja, a condição espiritual de cada espírito é compatível com o mundo que ele vai habitar. É por isso que Jesus nos afirma que os brandos e pacíficos, os puros, herdarão a terra, porque a terra está evoluindo, saindo da condição, já foi primitivo, já é expiação e prova, está indo para a regeneração e um dia será mundo feliz, mundo celeste. Né? Então, meus irmãos, essa é a condição da evolução dos espíritos e dos mundos habitados. Né? Isso, resumindo o que a gente está dizendo, aqui
o princípio inteligente individualiza-se, é criado, ele começa a sua jornada de individualização, simples e ignorante, passa pelo reino mineral, vegetal e animal, como a gente viu, e individualiza-se no reino nominal e cresce na sua evolução espiritual de espírito imperfeito, bom espírito, puro espírito. Esse para chegar na condição de espírito puro. É isso, meus irmãos, o estudo que a gente tinha para colocar para vocês do que é o espírito do ponto de vista da doutrina espírita, para a gente compreender que foi criado simples e ignorante e que vai chegar na condição de espírito puro. Quem é o espírito puro? Mais perfeito, que nos serve de guia e modelo, que já passou por aqui e que nos governa e que nos dirige, Jesus de Nazaré. Que possamos segui-lo, que possamos viver com ele, para ele e por ele. Que ele nos abençoe e que fiquemos em paz, hoje e sempre.